todos que estão assistindo. Eu me chamo Yara, sou aluna de licenciatura em Ciências Biológicas da UFR-RJ. É com grande prazer que apresento a vocês o NEP3, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o tema Impacto do Ser Humano no Meio Ambiente, Surgimento e Prevenção de Zoonoses Virais, juntamente com os meus colegas Guilherme e Luciano, sob a orientação da professora doutora Genise Somner. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre biodiversidade. Coexistimos em um planeta com uma diversidade biológica extremamente grande, né? E biodiversidade, ela é definida como a diversidade de organismos vivos de todos os tipos, né? Terrestres, marinhos, aquáticos, e toda a diversidade de relações ecológicas, né? Entre mesmas espécies diferentes, ou com seus ecossistemas, né? Ou seja, o ambiente onde esses organismos interagem entre si. Então, podemos observar aqui, em algumas imagens, um pouco sobre essa diversidade biológica, né? Então, podemos perceber aqui as formas, tamanhos, cores diferentes trazidas por esses organismos. Só que a biodiversidade ela é constantemente ameaçada pelos impactos que nós, seres humanos, causamos sobre o meio ambiente. Nesse slide, eu vou falar um pouquinho sobre esses impactos e quais as consequências, principalmente sobre a saúde humana. A poluição das águas, por exemplo, tem como consequência o aumento da proliferação de micro-organismos que causam doenças. A poluição atmosférica tem como consequência os problemas respiratórios, né, as alterações climáticas, o desmatamento, né, a derrubada de florestas, tem como principal consequência a perda da biodiversidade e também a proliferação de vetores, animais que transmitem doenças infecciosas, né, e vão avançando cada vez mais para o meio urbano. E temos também as queimadas, que é um outro impacto bastante comum, e recentemente temos as queimadas acontecendo no Pantanal e podemos perceber a quantidade de animais mortos, né, por consequência dessas queimadas. E além disso, a emissão de gases poluentes na atmosfera, que também faz com que as mudanças climáticas sejam cada vez mais aceleradas. E um exemplo, né, da interação, de como que essa interação homem-natureza pode ser prejudicial para a nossa saúde, é essa pandemia do novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, em que estamos vivendo atualmente. E os principais fatores, né, que fizeram com que esse novo vírus, né, o coronavírus, se espalhasse rapidamente por diferentes lugares, né, por diferentes regiões no planeta, é a concentração, né, maior, muito grande de pessoas em espaços pequenos, cada vez menores. As viagens, né, de avião, trem, automóvel, que permitiram, né, com que o vírus ele se espalhasse de forma muito rápida por diferentes regiões. Os mercados de carnes e de animais vivos, cada vez mais comuns em áreas densamente povoadas, e o contato com animais selvagens, que seja através da caça ilegal ou através do transporte inadequado desses animais, e também a dieta da carne desses animais. Mas como que surgiu o novo coronavírus, né? E o que os cientistas descobriram até agora? Então, descobriu-se que os morcegos eles são reconhecidos como animais reservatórios do novo coronavírus. E a Covid, né, a doença causada pelo SARS-CoV-2, ela foi originada em morcegos. Outra descoberta é a alta possibilidade de mutações genéticas e adaptativas dos vírus. Descobriu-se também que excrementos dos morcegos possuem a capacidade de infectar diferentes superfícies, né? E isso acabou provocando o surgimento de novos hospedeiros e novos ciclos zoonóticos entre seres humanos. Só que, mesmo com essas descobertas, ainda faltam algumas informações muito importantes, como as características dos vírus quando eles entram nas nossas células, né? Nas células humanas.
Além disso, existem duas hipóteses sobre como surgiu o novo coronavírus. A primeira delas é que possivelmente houve a evolução do vírus em um animal que pode ser o morcego ou o pangolim, e depois esse vírus ele passou a infectar seres humanos. A segunda hipótese é que o ancestral do SARS-CoV-2 ele passou de um animal, né, que pode ser o morcego ou o pangolim, para os seres humanos, e a partir dos seres humanos ele começou a passar por processos de evolução muito rapidamente. Eu vou falar um pouquinho sobre epidemiologia, né? Essa palavra ela é de origem grega. Epi significa sobre, demo, população, logos, estudo. Ou seja, é a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas. Tá? E a epidemiologia ela analisa a distribuição e os fatores determinantes, por exemplo, como danos à saúde, e propõe medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação dessas doenças, tá? A epidemiologia também usa duas ferramentas muito importantes, que são modelos, né, chamado modelo cadeia de eventos, que considera a relação entre agente vetor e indivíduo suscetível a uma doença, né, um tipo de doença, que pode ser causada pelo agente e transmitida pelo vetor. Outro modelo bastante utilizado na epidemiologia é o modelo da tríade ecológica, que considera o ambiente como um fator determinante nesse processo de saúde e doença. Alguns conceitos importantes utilizados na epidemiologia é epidemia, pandemia e endemia. Epidemia é quando você tem um aumento, né, de número de casos de uma doença numa região ou até duas regiões diferentes. Já a pandemia é quando você tem um número de casos de uma doença acima, né, do esperado e que atinge várias regiões, né, países e continentes diferentes. Ao passo que endemia é quando você tem um número de casos de uma doença controlados em uma região específica. E agora a gente vai passar a estrutura, né, base do vírus. E, de maneira geral, os vírus eles são compostos por seu material genético, né, seus ácidos nucleicos, que pode ser o DNA, o RNA ou ambos, e o capsídeo, que é o que vai estar envolvendo esse material nucleico. E esse seria um vírus não envelopado. Os vírus envelopados vão possuir, né, essa membrana externa, esse envelope, né, que é o nome dele é envelope, composto por glicoproteínas, né, como uma membrana ali ao redor desse capsídeo de material genético. E ali no meio a gente pode ver, né, todo o trajeto realizado pelo vírus para entrar numa célula e infectar uma célula. Né? A gente tem ali a adsorção, que é o vírus, né, encostando na membrana da célula, unindo essa membrana à membrana da célula, jogando seu material, né, em sequência dentro da célula. Né, o capsídeo vai entrar na célula, vai se dividir, e vai ter ali suas proteínas, suas enzimas, que vão permitir, né, que vão levar o seu material genético para dentro do núcleo da célula e vão fazer com que a célula, né, infectada replique o material viral, né, o DNA ou o RNA viral. E a gente tem a terceira etapa, que é a replicação e expressão genética do vírus dentro da célula, a montagem de novos vírus e, em sequência, a libertação desses novos vírus. Não necessariamente esse processo ocorre todo de uma vez. Geralmente, o vírus ele vai parar na terceira etapa e vai ficar em dormência, que a gente chama de ciclo lisogêneo, né, que é quando ele se reproduz ali dentro da célula e fica ali dentro, e ciclo lítico, que é quando ele rompe a célula. E ali a gente tem uma definição, né, bonitinha do vírus, que são micro-organismos acelulares, são formados por ácido nucleico, DNA, RNA ou ambos, e são envoltos por uma cápsula proteica, que é o capsídeo. E aí, o que são zoonoses, né?
As zoonoses são doenças ou infecções transmitidas entre animais e o ser humano. A transmissão pode ser tanto dos outros animais para o ser humano, quanto dos seres humanos para os outros animais. Aqui nós temos alguns ciclos de transmissão, né? Alguns exemplos de como se dá a transmissão das zoonoses. Ali a gente tem o ciclo silvestre. Aqui nós temos o mosquito passando, né, infectando um primata, e aí um outro mosquito vai se alimentar do sangue infectado daquele primeiro primata, vai se infectar também, e vai possivelmente infectar um outro primata, mantendo um ciclo. E nós também temos a transmissão dentro da própria espécie, em que um primata transmite a doença para outro primata. E aí a gente tem a transmissão no ciclo urbano, que vem, como a gente pode ver ali, pode vir, né, de um mosquito infectado lá no ciclo silvestre, e que, ao migrar para o meio urbano, ele acaba, né, instalando no meio urbano, né, na vida do ser humano, a transmissão, né, a ciclagem daquele vírus, daquela zoonose. E aí vai, né, dar início ao ciclo urbano, transmitindo, né, do mosquito para o ser humano e também permitindo que haja transmissão, né, do ser humano para o outro. Os mosquitos, nesse caso, acabam atuando como vetores, né, da doença, e tanto o primata como o ser humano, né, acabam atuando como hospedeiros. Na outra imagem, nós temos a transmissão da febre amarela em humanos e macacos, em que os vetores são o mosquito Haemococcus e o Aedes aegypti, que, ao se infectarem com o vírus da febre amarela, eles conseguem transmitir o vírus tanto para o ser humano quanto para os primatas. As principais zoonoses conhecidas hoje, elas são, né, principalmente arboviroses, que são vírus que são transmitidos por artrópodes. Que, né, os principais representantes do grupo dos artrópodes são os insetos, como, por exemplo, os mosquitos. O Aedes aegypti é um dos maiores, né, o principal transmissor de doenças e infecções, né? E aqui a gente tem os sintomas de algumas dessas doenças, das mais conhecidas, principalmente aqui no Brasil, que são a dengue, né, que causa febre, dores articulares, o Zika, que causa febre alta, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, o chikungunya, que vai causar uma febre baixa, manchas vermelhas na pele também, coceira de leve a intensa, e a febre amarela, que é, né, tá até em amarelo porque ela é endêmica em muitas regiões do Brasil, até hoje, causando muitos problemas, né? E alguns sintomas dela são a febre alta e cansaço, dores de cabeça e no corpo todo, náuseas e vômitos, e olhos e peles amarelados. E como a gente consegue prevenir essas doenças, essas zoonoses? Principalmente diminuindo a quantidade de mosquitos que circulam nos ambientes, que a gente vê sempre, né, no Brasil aqui, na época do verão. Nós temos várias campanhas, né, de agentes sanitários, de saúde, que vão passando pelos bairros, fazendo os mutirões, né, de limpeza, de acabar com água parada, que é uma grande forma de reduzir, né, o número de mosquitos, água parada em caixas, em tanques, em pneus, né, em vasos de terra. Usar repelente e colocar telas em portas e janelas, que é uma medida, né, de remediar, principalmente a nível individual, nas nossas casas. Manter as caixas d'água bem vedadas e pratos de vasos secos, que se relaciona com a primeira medida, que é a diminuição da população de mosquitos. Novamente, não deixar água parada. E recolher garrafas e pneus vazios. São todas essas medidas que estão relacionadas ali, né, com evitar um possível aumento da população de mosquitos. E nós temos também evitar o acesso a áreas rurais e florestadas caso não seja vacinado contra a febre amarela. É sempre recomendado que uma pessoa busque um posto, né, para ver se a vacina está em dia, caso ela, né, saiba que vai ir para uma área rural, para uma área que ela tem o risco de se contaminar com o vírus da febre amarela. E o principal, principalmente na atualidade, em que nós temos uma é o mais importante para a proteção a nível individual e do grupo. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a chance, né, de alguém vacinado ou não vacinado contrair a doença. E agora, como nós podemos evitar uma próxima pandemia, né? Já falando do Covid?
E principalmente a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, urgentemente, o ser humano como um todo. Né? Principalmente parando com a destruição de habitats naturais, né? Parando o avanço das construções humanas de casas e rodovias e, né, do avanço da sociedade moderna sobre os habitats naturais, sobre as florestas, né, tentar pelo menos reduzir ao máximo para garantir que a gente não vai estar entrando nos passos, né, de outros animais silvestres, evitar o manuseio de carne sem os protocolos de higiene e parar com o tráfico e consumo de animais silvestres estão muito relacionados com o que já foi dito sobre, né, os mercados de carne viva de animais. Nós também temos a redução, né, reduzir a criação intensiva de animais domésticos. Isso vai para grandes fazendas e também, né, para alguns pequenos a médios, principalmente médios produtores e que não realizam, né, que não seguem os melhores protocolos, né, de higiene, que aí novamente vamos lidar ali com o mercado de animais vivos, principalmente. Redução da criação intensiva e parar com as queimadas que intensificam as mudanças climáticas, que se relaciona novamente com a primeira, que é a destruição dos habitats naturais. É muito importante para isso que nós consigamos garantir uma boa educação, né? Levar uma boa educação ambiental, tanto para as pessoas que vivem nas cidades, quanto para as pessoas que vivem no meio rural, que podem, né, principalmente pessoas que vivem no meio rural, que muitas vezes não têm acesso a informações que são consideradas básicas em relação à saúde, como, né, novamente, voltando ao exemplo do mercado vivo de animais, que em muitos lugares é comum, mas que podem ser, né, grandes potenciais raiz, né, de novas epidemias e pandemias no mundo. E aí, seguindo essa linha de pensamento, né, de evitar problemas, por que a gente deve proteger também os morcegos, né? Que a gente pensar, os morcegos estão infectando a gente. Não é bem assim. Eles são vetores, de certa forma, de uma doença, mas eles acabam servindo como sentinelas, né? Assim como os macacos que estão ali na frente, que se contaminam. E os morcegos têm uma função ecológica assim, absurda, importantíssima. Eles florestam, né, plantam boa parte das nossas florestas, né, que 95% das plantas pioneiras na América Latina são dispersadas por morcegos. A gente tem mais de 1.411 espécies de morcegos catalogados. E quando a gente fala de biodiversidade, é importante também a gente lembrar que a biodiversidade tem um papel na produção e no desenvolvimento de fármacos, né? A biodiversidade é uma diversidade genética. E essa diversidade genética é muito utilizada para produzir diversos medicamentos que curam diversas doenças. Então, servem também como potencial de... não seria prevenção, né? Mas de remediação de uma pandemia ou de qualquer outro problema que tenha surgido aí. Fora a questão financeira, né? 23 bilhões de dólares que eles beneficiam aí para a gente por reduzir muito o uso de pesticidas e perda por pragas. Igual as abelhas, igual outros vários serviços ecológicos que a gente esquece que tem um valor também, né? Um valor monetário. Muitas vezes a gente acha que é só preservar por uma coisa romântica, e não é bem por aí. A gente já tem algumas espécies aí ameaçadas de extinção, né? Os macacos também, a mesma situação dos morcegos, eles não transmitem a febre amarela, são os primeiros a serem contaminados, então, de novo, servem como papel de sentinela, alertando o surgimento da doença. Também é uma biodiversidade, também tem a sua função ecológica aí no meio. Então, a gente precisa evitar a proliferação e desenvolvimento do mosquito transmissor, no caso, falando aqui das arboviroses, né? E como produto do nosso trabalho, a gente desenvolveu aí uma cartilha que está resumindo boa parte das coisas que a gente falou. Cartilha focada em uma galera de ensino médio, que tem alguns jogos, algumas atividades lúdicas, né, para potencializar essa absorção, ser uma coisa mais divertida de aprender. Então tem um caça-palavras aí, que também tem o gabarito na cartilha. Um espaço para você preencher depois
com as próprias palavras que você encontrou no caça-palavras. Então já serve como um exercício ainda para consolidar ainda mais aquela informação na cabeça aí do estudante, do aluno, de qualquer pessoa que esteja brincando com essa cartilha. E obrigado. Eu vou mostrar agora para vocês a cartilha, antes de eu dar o obrigado efetivo, né? Só para vocês darem uma olhada aqui em como é que ficou. Então, aqui é a apresentação da nossa cartilha. Aqui com o título, com os nomes. Aqui um índicezinho falando de alguns temas. Boa parte dos temas que a gente trabalhou aqui conversamos aí com vocês. É bastante ilustrada. Com os esquemas também que a gente mostrou na apresentação. Estou passando rápido, né, até por conta do tempo, mas só para vocês terem uma ideia, uma imagem visual de como ela ficou. E aqui no final, os jogos, o gabarito e algumas referências. É isso. Obrigado aí, gente, por esse tempo, por essa escuta. E até uma próxima.